Oi, gente, então eu vou ensinar pra vocês como é que eu faço esses freeform. Isso aqui, na verdade, são as manchinhas de vaquinha, né? Que eu vou colocar de aplicação numa calça que eu tô fazendo que em breve eu vou mostrar pra vocês. Então, cada um tem seu jeito de fazer, né? Eu faço, né? De duas formas. Às vezes eu começo com um círculo mágico, que ele fica assim, ó. E às vezes eu faço com correntinha, que ele fica assim. Porque freeform é tipo forma livre, sabe? Você vai crochetando ali no olhômetro puro. Aí o que eu vou usar? Eu vou usar creia dupla com fio sozinho e vou usar agulha de 2 milímetros. Aí eu vou mostrar aqui pra vocês como é que eu faço. Vou mostrar os dois, das duas formas, ó. Vou começar com vocês com a correntinha. Aí fazendo com a correntinha, como é que eu faço? Muito simples, eu pego meu fio sozinho, faço as correntinhas. Pode ser qualquer quantidade de correntinha. Normalmente eu faço assim, ó, no meio termo, nem muito grande, nem muito pequeno. Aí eu vou voltando ele no meio ponto. Ó, sobrou duas correntinhas aqui, certo? Aí eu vou fazendo com meio ponto. Ou então com ponto baixo também. Eu vou fazendo com meio ponto. Aí daqui a pouco eu faço com um ponto baixo. Que aí ele vai ficar assim, ó, tipo, uma hora ele fica grande, outra hora ele fica pequeno, que essa é a graça do freeform. Aí aqui eu faço ponto baixo. Ela inteira de ponto baixo. Aí aqui eu vou voltar desse lado aqui. Esse rabichinho aqui, eu crocheto em cima dele. Eu jogo ele pra cá. Aqui eu vou fazer meio ponto de novo. E assim você vai brincando ali com o crochê. Bom, às vezes eu coloco um monte de ponto num buraquinho só. Aí eu vou voltando ele todinho. É no mais por olhômetro. Não tem uma regra. Aí eu misturo ponto baixo com meio ponto. Aqui eu vou botar um ponto baixo. E eu sempre faço ele circularmente. Eu não trabalho, tipo, virando o trabalho. Eu faço ele assim. Eu dou a volta, né, nele todinho. Um ponto baixo, ponto baixo. Aqui, quando tem essa parte aqui que quando você vai virar, o que eu gosto de fazer? Eu faço um monte de ponto, tipo uns 2 ou 3, no mesmo buraquinho. Só para ele poder não envergar, para ele poder ficar assim aberto, porque a gente vai colocar ele costurado na peça, né? A gente vai, tipo uma sobreposição, uma aplicação. Aí eu gosto de fazer isso para poder a peça abrir. Aí eu vou fazendo assim, sem rumo, no mais puro olhômetro. Aí eu vou misturando meio ponto com ponto baixo. Só nas beiradinhas, quando a peça vai virar, aí eu coloco mais pontos em um ponto só, para poder fazer aquela curvinha. E assim eu vou fazendo. Aqui chegando na viradinha, aí eu coloco mais ponto também. Aqui, por exemplo, ó, tá na viradinha, certo? Nesse caso, tá aqui. Aí aqui eu vou até botar meio ponto, para poder crescer. Aí eu fiz meio ponto, aí no mesmo buraquinho eu coloco outro meio ponto. Aí ele vai meio que virando, sabe, ó? Aí aqui meio ponto de novo. Aí outra loucurinha também que eu faço, que eu vou fazer aqui nessa mesma peça, só pra vocês entenderem, porque é do jeito que dá, sabe? É do jeito que deu a louca ali, vai fazer meio ponto, ponto baixo e assim vai. Aí ele vai ficando com aquela forma bem livre, livre mesmo. Aí aqui, o que eu faço também, outro macetinho? Eu puxo mais 3 correntinhas, ó, 1, 2, 3, vou botar até uma quarta aqui. Aí eu faço meio ponto e vou voltando ela todinha. Faço desse jeitinho aqui também. Aí eu vou fazendo meio ponto, ou ponto baixo. Eu faço esses pontos curtos pra ele poder ficar bem fechadinho assim, ó, sabe? Aí aqui, ó, aí eu vou voltando. Aí aqui, pra poder ficar bem fechadinho, eu venho com baixíssimo. Poder puxar uma perninha assim, ó, aleatória. Aí eu venho aqui e faço um ponto baixo.
Aí o macete é, quando você sentir que a peça tá envergando, aí você faz uns pequenos aumentos, né? Na curvatura, quando você vai tiver essa beiradinha assim. Ou então, quando você sentir que a peça tá envergando muito, aí você faz uns aumentos com ponto baixo ou com meio ponto e assim vai. Aí você vai no olhômetro. Aí aqui já vou colocar meio ponto de novo. Ele é tipo bem sem forma mesmo, você vai colocando ponto onde dá. Eu cheguei aqui, ó. Aí aqui, quando eu faço essas loucurinhas aqui aleatórias, aí o que que eu faço? Aqui eu faço ponto baixo. Eu faço ponto baixo até chegar nesse cantinho aqui. Aí chegando aqui nesse cantinho, continuo com ponto baixo. Pra gente continuar com esse design aqui dessa pontinha aleatória. Aí eu venho aqui em qualquer cantinho, faço outro ponto baixo. Aí faço outro ponto baixo. Aí aqui na pontinha para ele poder crescer, aí eu venho aqui e faço meio ponto bem apertado. Aí cheguei aqui na curvinha, para poder fazer não ficar envergado, aí eu coloco outro meio ponto. Aí aqui eu faço meio ponto para ele poder crescer. Aí onde eu quero que ele cresça, como o meio ponto ele tem mais altura, aí eu vou colocando meio ponto. Aí aqui, quando chega nessa curvaturinha assim, bem pequenininha, ó. Aí eu vou fazendo ponto baixo. Aí eu vou fazendo assim aleatoriamente. É bem aleatório mesmo, tá, gente? Não tem mistério nenhum isso aqui, não. O único detalhe, se você quiser, você pode até parar nesse tamaninho aqui, ó. Aí ele vai crescendo até ficar de formas, assim, de tamanhos, assim, diversos. Porque é uma manchinha, né, da vaquinha. Então, é assim que eu faço. Eu só presto atenção nesses detalhes, nos principais detalhes, né? Quando você achar que a peça está muito envergada, porque ela enverga assim. Às vezes ela enverga assim. E ela enverga bem nesse sentido dessas pontinhas aqui, ó. Quando você vai virar pra lá, como se fosse uma quina. Então, aí nessas quinas eu procuro fazer tipo aumentos pra poder a peça ficar plana, ficar direitinha. É só isso. Só preste atenção nesses pequenos detalhes, só pra poder não envergar muito. E o resto vocês podem fazer com o ponto que você quiser. Meio ponto. Aí eu faço bem apertadinho. Aí meio ponto. Aí eu uso meio ponto pra poder crescer a peça. Porque eu não faço com ponto alto pra peça não ficar muito aberta. Por mais que eu esteja fazendo com fio sozinho e com uma agulha pequena, eu gosto de fazer com ponto baixo ou com meio ponto. Pra peça ficar bem fechadinha. E vou seguir no baile, vamos fazer a loucurinha que der ali. Isso aqui é o olhômetro puro, gente. Não tem regra, não. Ó, aqui eu vou fazer tudo meio ponto. Aí eu venho, tô aqui na ponta, ó. Aí eu coloco 2 meio ponto pra poder abrir a peça. E é assim que eu faço. Aí, pra poder não ficar esse relevo muito grande aqui, se você quiser, você pode deixar a peça desse tamanho aqui. Eu vou finalizar aqui, só pra poder mostrar pra vocês como é que eu vou arrematar. Aqui eu fiz meio ponto, certo? Pra poder crescer a peça. Aí aqui, já eu faço ponto baixo. Que ele vai, tipo, se formando um degradê, ó. O relevo não fica tão alto. Aí eu faço dois pontos baixos. E pra poder finalizar, eu insiro a agulha assim e faço um baixíssimo. Ó, que aí não fica aquela cicatriz, aquele relevo. Aí ele fica assim. Aí é só cortar aqui e eu escondo o fio com a própria agulha aqui atrás. Aí temos também a outra forma que eu também costumo fazer, né? Que é essa aqui, que é a do círculo mágico. Aí como é que eu faço? Eu pego no dedinho, ó, giro ele pra cá e vou fazendo meio ponto alto. É como se fosse um círculo mágico, só que torto, né? Pra ele poder ficar com aquela forma diferente, a forma livre. Aí eu faço um ponto aqui e vou fazendo meio ponto até ficar ali na quantidade mais ou menos que você deseja. Fazendo. Aí agora eu vou fazer, fiz aqui, ó, mais ou menos no olhômetro, ó, meio ponto. Aí eu dou uma pequena fechadinha e vou fazer, agora eu vou fazer ponto baixo. Aí, ponto baixo. Tá vendo que ele dá essa diferencinha aqui, ó? Aqui ele tá mais abaloadinho e aqui ele vai diminuindo. Então, essa aqui é a graça. Aí eu vou fazendo ponto baixo até fechar ali o círculo mágico. Que aí ele vai ficar tortinho.
Ó, ponto baixo. Aí eu fecho ele bem. Essa quantidade pra mim aqui já tá ok. Esse rabichinho aqui, eu costumo crochetar em cima dele. Ó, tá vendo que o círculo mágico ele tá meio tortinho? Nem parece tanto, né? Mas ele fica meio tortinho. Ó, que tô no fio preto, né? Não dá pra ver muito, mas é só pra vocês terem a noção. Ele tá meio tortinho. Aí aqui eu fecho ele normal, com baixíssimo. Como se você fosse fazer um círculo mágico comum. Ó, aí eu crocheto em cima desse rabichinho aqui e faço um baixíssimo. Aí aqui eu subo uma correntinha e vou fazendo meio ponto. Ou se você quiser fazer com ponto baixo também pode. Deixa eu só dar uma ajeitadinha. Eu costumo fazer isso no mesmo buraquinho que eu fiz. Meio ponto. Aí eu vou fazendo de meio ponto. Aí quando chegar lá no final, eu faço com ponto baixo. Meio ponto. Pego aqui no mesmo. Que como ele vai curvar, ele vai dar aquela curvadinha. Aí eu faço um aumento. Aí eu faço meio ponto para poder ele crescer. Aí aqui eu faço um ponto baixo. Aí ponto baixo. Ó, aí ele vai ficando assim. Vou fazer aqui até o final de ponto baixo. Pra poder mostrar pra vocês. Mas ele fica assim, ó. Ele fica sem forma. Ele fica todo tortinho. Aí aqui eu fiz daqui pra cá com ponto baixo. Aí aqui eu não vou fechar, não vou vir pra cá. Aqui eu vou fazer uma outra loucurinha. Vou fazer correntinhas e vou voltar tudinho. Vou fazer até longa. Aí eu volto com meio ponto. Pra poder crescer a peça. Aí ele vai ficar assim, ó, bem doido. Aí eu venho e faço com meio ponto. Ou quem quiser pode fazer com ponto baixo também. Aí eu vou fazer com meio ponto até o final. Meio ponto. Aí aqui, ó, eu volto aqui na primeira correntinha. Aí eu faço meio ponto aqui também. Pra não ficar aquele buraco. Aí chegando aqui, ó, aqui eu faço com baixíssimo, pra poder não ficar esburacado também. Ó, ele vai ficando assim. Aí aqui eu faço meio ponto. Aí vou fazendo meio ponto até pra ele poder crescer. Aí se você vê que tá ficando muito envergado, aí você faz um aumento. Coloca 2 meio ponto ou ponto baixo no mesmo buraquinho. Eu vou fazendo meio ponto pra ele crescer. Vou fazer meio ponto até aqui no final, pra poder mostrar pra vocês. Aí aqui fiz meio ponto até aqui o final e vou continuar com meio ponto. Ó, bem nesse cantinho aqui. Ó. Aí eu faço meio ponto também. E aqui essa carreira também eu vou fazer toda de meio ponto. Pra ele crescer bem. Aí pra não ficar muito envergado, aí eu faço 2 meio ponto no mesmo buraquinho. Pra ele poder abrir. Aí eu vou fazendo até o final. Tá vendo que ele cresce? Olha, ele já vai tomando outro formato. Aí vai ficando no formato livre. E é isso, gente. Nada mais é do que você fazer no puro olhômetro. Que você vai fazendo, fazendo, fazendo. Aí a forma que sair, saiu. É assim que eu faço o freeform. Olha, eu vou fazendo. Envergou muito, aí eu coloco e faço um aumento. Aí pra crescer eu uso meio ponto. Aí ele vai ficando assim. Aí no cantinho, se você quiser dar uma diminuidinha, aí você faz ponto baixo. Aqui no cantinho, ponto baixo também.
Aí quiser que aumente, aí eu faço meio ponto. Meio ponto. E tudo de meio ponto. Aí você pode fazer colorido, que fica muito legal também. Aí se você quiser fazer tipo uma ponta aleatória, tipo essa aqui, aí você puxa a correntinha e volta com ele de novo. E é assim que eu faço. Depois eu vou mostrar pra vocês no próximo vídeo o resultado de como é que vai ficar essa calça, né, de vaquinha.